Lição 7. Estevão, o mártir avivado. Texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, 55 e 56. Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Leitura diária. Segunda, Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão. Terça, Isaías 43, 13. A vontade de Deus não pode ser impedida. Quarta, Marcos 16, 17 e 18. Sinais de avivamento na Igreja de Cristo. Quinta, Mateus 10, 16 a 20. Enviados aos lobos sob o poder do Espírito Santo. Sexta, Salmos 116, 15. A morte dos santos é preciosa à vista do Senhor. Sábado, Apocalipse 14, 13. Os que morrem em Cristo são bem-aventurados. Leitura bíblica em classe, Atos 6, de 8 a 10 e 7, de 54 a 60. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, e em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Introdução. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da Igreja Antiga, Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, Atos 6, 8. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Tópico 1. O testemunho de Estevão. Ponto 1. Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6, 3 e 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Atos 6, 5. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão: cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, Atos 6, 8. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga chamados de libertinos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Atos 6, 9. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Ponto 2. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas,
que os acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus, Atos 6, 9 a 14. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6:15. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Ponto 3. A fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Atos 7:54. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera-lhe no coração. Tópico 2. A preciosa morte de Estevão. Ponto 1. Cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial, de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7:55. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Ponto 2. A violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, Atos 7:58, e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Ponto 3. O perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 59 e 60. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, 59 e 60. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus. Preciosa é, à vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmos 116, 15. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. Tópico 3. O avivamento no sofrimento. Ponto 1. Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da Igreja há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica, transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz que, com a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais?
quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional. Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Ponto 2. O avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente, espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Neemias 8:10. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Conclusão. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da Igreja Antiga, não neguemos a Cristo. Amém.